oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado. Olá, queridos amigos. É uma alegria imensa estar com vocês para conversarmos sobre um tema muito importante na nossa vida, que é a educação que cultiva as raízes, né? Muito obrigada pela presença e pela atenção de todos. Nós vamos utilizar como livros-textos 3 obras da Seiichi-no-ie. Base para uma Vida Feliz, do professor Yoshio Mukai, Educação do Filho de Deus, volume 1, do professor Keio Kanuma, e Alegria de Cultuar os Antepassados, do professor Kamino Kusumoto. Entre outros, né, mas à medida em que nós vamos conversando, eu vou mostrando os livros para vocês, né? Primeiramente, falar em educação que cultiva as raízes, nós precisamos uniformizar o nosso entendimento. O que é a educação? Né? A Seiichi-no-ie tem uma visão muito ampla dessa expressão, educar, educere, né? Que significa extrair. Ao invés do sentido comum da educação, que entende que o aluno ou o alunado ou aquele que recebe a informação é uma página em branco, a Seiichi-no-ie nos ensina, através da educação da vida, que o educando e o educador têm uma ligação entre si. Quem ensina, aprende, quem aprende, ensina. Então, há uma reciprocidade nesse processo educacional, né? Então, na educação, melhor dizendo, há uma transmissão de mente para mente, de sentir para sentir, usando a nossa linguagem de disso para disso, né? Então, a educação tem início quando a mente dos pais e a do filho, utilizando o sentido básico da educação, que é a educação familiar, se influenciam mutuamente. Então, se a gente ampliar essa expressão, a mente dos pais e dos filhos, nós podemos usar a mente do professor e do aluno, a mente do funcionário e do patrão, a mente coletiva, né? Também está nesse processo de aprendizagem, né? Então, a educação é a intercomunicação de mentes. Então, muito mais do que eu falo, do conteúdo que eu falo, o que ensina é o meu sentir, o meu exemplo. Aliás, o processo educacional se dá muito mais por exemplos do que por simplesmente fala, né? Mas vamos continuar. E qual é o primeiro local aonde nós temos as primeiras noções educacionais? Lembrando que nós não estamos falando no sentido educação formal, escola, mas aonde nós recebemos essas primeiras noções de ensino-aprendizagem, na nossa casa, na nossa família, né? Não é à toa que se diz que a família é a célula máter da sociedade, né? É o núcleo inicial da noção de sociedade, né? Então, os nossos primeiros mestres, os nossos primeiros professores são o papai ou a mamãe, ou quem
com quem, melhor dizendo, nós tenhamos essas primeiras noções. Como nós temos uma multiplicidade de famílias, né? Nós podemos ter mamãe e filhos, papai e filhos, irmãos, avós e netos, tio e primos. Nós temos até as famílias socioafetivas, que não têm um vínculo biológico, mas têm um vínculo de afeto. Então, com quem quer que seja que nós recebamos essas primeiras noções, né, no núcleo familiar, esses são os nossos primeiros professores, tá certo? Então, essa noção, né, de educação que cultiva raízes é a educação em que passa os primeiros valores da importância de quem nós somos. Né? Nós aprendemos na Seichonoye, e aqui eu estou já usando o livro Educação do Filho de Deus, que nós não somos seres carnais. Nós somos seres espirituais em uma vivência carnal. E nós recebemos esse corpo carnal graças ao papai e à mamãe. Por essa oportunidade de vida, nós devemos ser eternamente gratos. Né? Mas isso a gente vai conversar ao longo da nossa exposição, tá certo? Nós vamos utilizar agora o livro A Alegria de Cultuar os Antepassados, no prefácio, que nos explica o seguinte. Na página 8 da minha edição, né? O solo é Deus, as raízes são os antepassados, o tronco simboliza os pais e os galhos e folhas são os filhos. O homem parece viver apenas no mundo material, mas, na origem da vida, ele vive com as raízes da vida fixadas no mundo de Deus. Os antepassados são as raízes da vida. Sem as raízes, é impossível a existência dos galhos e das folhas. Então, nós usamos a imagem da árvore para entendermos essa origem da vida, né? Nós somos o tronco. As nossas raízes, o que nos fixam, os que nos dão origem, são os antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Quanto mais forte as raízes são, mais forte será o tronco, porque essas raízes fortes extraem os nutrientes do solo e passam pelo tronco, que no segmento natural terá galhos, flores e frutos fortes também, porque recebem da raiz todo o nutriente que passa pelos galhos, né? E esses galhos e flores e frutos são os nossos filhos, os nossos netos e toda a descendência, tá certo? Mas aí o que nós queremos dizer? Que essa educação que cultiva as raízes entende que nós, como seres numa manifestação carnal, graças ao papai e à mamãe e todos os papais e mamães que vieram antes deles, o nutriente que mantém essa força é o reconhecimento. Como assim o reconhecimento? Se eu não sei que existe, como é que eu vou poder valorizar? Como é que eu vou poder cuidar? Né? E esse reconhecimento gera um sentimento que mais nos liga ao divino em nós, que é a gratidão. Eu costumo brincar que a gratidão, no meu entender, para quem não gosta da fruta, pode trocar, né? É parecido com comer uma manga. Vocês já comeram uma manga? Ninguém come manga impunemente. Ela mistura o sabor de todas as coisas. Então, quando eu desperto, quando eu reconheço o valor, a gratidão brota automaticamente. E preenche tudo. E eu valorizo, e eu cuido, eu quero preservar e conservar. E é esse sentimento, quando nós entendemos que nós só estamos aqui, biologicamente falando,
graças ao papai e à mamãe que disseram sim para nossas vidas, nós entendemos que nós somos a realidade do sonho de muitos que vieram antes, que são os nossos amados antepassados, né? Na revelação divina da grande harmonia, tem uma parte muito importante que nos fala sobre a importância da gratidão e reconhecimento aos nossos antepassados. Numa parte da revelação divina da grande harmonia, consta o seguinte: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não está em conformidade com a vontade de Deus. Entendem? Ainda que eu diga que eu ame a Deus, ainda que eu diga que eu tenho reverência a todas as coisas, a base da minha reverência e da minha gratidão começa com os meus pais. Aqueles que, neste plano fenomênico, disseram sim para a minha vida. Porque se eu não estivesse aqui nesse plano fenomênico, aonde nós estamos conversando, nada existiria, porque eu não estaria aqui. Eu estaria no plano espiritual, com outras dimensões e etc. Mas nós estamos falando nesse mundo de projeção, né? Nós somos uma ideia divina e que, captada pelo papai e pela mamãe, ganhou forma neste plano fenomênico através desses dois seres. Então, eu posso comparar o papai e a mamãe à manifestação física de Deus neste plano. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender a inexistência de forma de Deus, ou o nome que você queira dar. Né? Buda, Alá, Jeová ou qualquer outra denominação que, no seu entender, represente o divino. Tá? Se fica difícil para algumas pessoas entender a grandiosidade do que eu não posso ver, mas eu posso sentir, nós costumamos dizer: você quer agradecer a Deus? Que você não vê e precisa de uma forma física para agradecer? Agradeça o papai e a mamãe. Agradeça aqueles que te deram a vida. E aí a gente tem um detalhamento muito importante. Você pode estar pensando: ah, mas você não conhece o meu pai, ah, mas você não conhece a minha mãe. Todas essas questões são fenomênicas. Nós estamos falando de reverência e gratidão à imagem verdadeira do papai e da mamãe. Né? O sentido de eles serem os meios pelos quais eu existo neste plano fenomênico. Eles aceitaram a ideia divina da minha existência e disseram sim para a minha vida. Todo pai e toda mãe procura sempre fazer o melhor para os seus filhos. Às vezes, nós não concordamos com a concepção desse melhor, mas isso é nosso. Ao invés de julgar o papai e a mamãe, pense que, uma sugestão apenas de reflexão, pense, se você tivesse tido a mesma criação que o seu papai e sua mamãe, tivesse tido as mesmas informações, você teria feito diferente? Quando a gente faz essa reflexão, a gente se espanta quando pensa: eu acho que eu teria feito até pior. Quando a gente começa a criticar o papai e a mamãe. Tá? O papai e a mamãe que a gente critica não é, na verdade, como eles são verdadeiramente, mas são como eu entendi que eles são. Então, essa responsabilidade é minha. Né? Em aprender, apreender o conceito correto de papai e mamãe.
tá? Mas vamos continuar. Esse sentimento de gratidão ao papai e à mamãe, ele se projeta no infinito e alcança a ideia divina de Deus. Porque pensa, gostaria de ler isso para vocês, que está no livro Educação do Filho de Deus, na volume 1, tá? Nas páginas 187 e 186, que diz o seguinte: quantos ascendentes, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, né, os antepassados, foram necessários através de gerações para que você pudesse nascer? Vamos fazer um cálculo básico, tá? 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, e regredindo em 10 gerações, né? A geração a gente calcula mais ou menos em 20 anos, seriam 1.024 pessoas que, sem hesitar, disseram sim à sua vida. Porque se qualquer um deles dissesse não, nós não existiríamos aqui. Teria sido interrompida essa corrente de vida. Tá? Mas vamos mais um pouquinho. Em 30 gerações, em 20 gerações, seriam aproximadamente 1 milhão de pessoas, mais ou menos 200 anos. Em 30 gerações, seriam 1 bilhão de pessoas para que você pudesse estar aqui. Quantos ascendentes, quantos papais e mamães foram necessários para que a gente tivesse um ponto de origem? Minha origem no mundo, a origem da minha família começou aqui. Essa origem, se você for pensar, nós chamamos de Deus, o primeiro Criador. Por isso é que nós dizemos também que todos nós somos irmãos, porque temos a mesma origem. Não é algo maravilhoso de pensar que nós temos todos a mesma origem, o mesmo princípio, qualquer teoria científica ou biológica que você use? Nós temos que ter um momento primeiro. E esse momento primeiro é igual para todos nós, né? Mas vamos continuar. Seus pais são responsáveis pelo seu nascimento, biologicamente falando. Sim. Né? Quando a gente amaldiçoa, distrata, não reconhece o valor do papai e da mamãe, inconscientemente nós estamos amaldiçoando, destratando, desvalorizando o nosso próprio nascimento, a nossa própria existência. Lógico que, se isso ocorre, a maioria de nós faz isso inconscientemente, mas faz. Né? Às vezes, as pessoas que têm essa maneira de ver a vida sentem um vazio inexplicável. Não se sentem amados, não se sentem queridos, por mais que façam, por mais que procurem, por mais que tenham, porque na origem não se sentem benquistos, queridos, amados. E esse vazio não tem fim, porque é um vazio de origem. E só o amor, só o reconhecimento, só a gratidão pode preencher. E aí se expande para todos os setores da vida, né? Muito bem. Nós dissemos que tudo começa na família. Então, nós podemos dizer que o lar, que é diferente de casa, porque casa é construção, é matéria. Lar é sentimento. Qualquer lugar pode ser o meu lar, desde que o meu sentimento esteja lá. As pessoas que eu amo estejam lá. Né? Então, por exemplo, se eu vou viajar com a minha família, com pessoas que eu amo,
O meu lar vai ser no hotel, na cabana, aonde quer que eu vá passar essas férias, essas viagens, né? A minha casa, a construção continua, mas o meu lar segue comigo. O meu sentimento de amor segue comigo. E uma coisa bastante curiosa, para reflexão também de todos, é que muitas pessoas fazem da sua casa, de onde mora a sua família, mais um local. E fazem do seu lar, por exemplo, o trabalho. Os amigos de conversa, de roda de conversa. Tem pessoas que fazem até do lar, onde o seu sentimento de bem-estar, de afeto está, até um bar, uma quadra de futebol. E aonde estão os seus familiares é mais um local, é a sua casa. E deixam de valorizá-lo como lar. Né? É aonde eu coloco, repito, o meu sentimento, que o meu lar está. Né? Aonde você tem colocado o seu lar? Isso é uma questão para a gente refletir. Muito bem. Na página 198, nós temos a seguinte afirmação, né? Que é muito forte. Quem odeia o pai acaba odiando todos os homens. E quem odeia a mãe acaba odiando todas as mulheres. Tais pessoas nunca serão felizes, por exemplo, no matrimônio. Por que isso ocorre? Né? Vamos ver aqui. Não é nenhuma profecia negativa, mas é simplesmente porque esse mundo é um mundo de projeção. Né? Nesse caso, dessa afirmação, por que ocorre isso? Quando eu quero contrair um matrimônio, quando eu quero me casar, eu vejo no outro, se eu, por exemplo, acho um rapaz por quem eu me apaixone, eu acho uma moça por quem eu me apaixone, eu vou ver nela as melhores qualidades. Mas no meu mundo mental, na minha mente, eu vou projetar sobre ela a ideia que eu tenho sobre relacionamento. E o primeiro homem da vida de uma pessoa é a imagem do papai. A primeira mulher do mundo mental de uma pessoa é a mamãe. Ou quem faça, às vezes, do papai e da mamãe. Então, os sentimentos que se tem por essas pessoas tão importantes da nossa vida, eu vou inconscientemente projetar na pessoa com quem eu quero construir uma família. Se essa projeção é positiva, eu também projetarei positivamente os meus sentimentos com a figura masculina. Se a minha projeção for negativa, com a figura feminina, eu provavelmente farei também isso com a mulher da minha vida. Né? Quer eu seja homem ou mulher. Então, se recomenda muito que antes de eu contrair matrimônio com alguém, eu verifique principalmente qual é a ideia que eu tenho do masculino e feminino, papai e mamãe. Né? Se eu tenho uma ideia negativa, muito provavelmente, ainda que inconscientemente, eu vou procurar manifestar essa imagem negativa nos meus relacionamentos afetivos. Tá? Porque esse é o disco mental, a gravação mental que eu tenho. E ele se projeta infalivelmente, a menos que eu, conscientemente,
queira mudar. Tá certo? Muito bem. Também essa ideia desse sentimento com o papai e com a mamãe se projeta não só nos relacionamentos afetivos, mas também se projeta no mundo profissional. Aliás, não só com relação ao papai e à mamãe, irmãos, né? Também. Vejam só. Há, nesse caso, a projeção da figura paterna e materna em todos os tipos de relacionamentos, né? Então, em termos de trabalho, se eu tenho dificuldade de relacionamento com o papai, muito provavelmente eu terei dificuldade com as figuras de chefia, com as figuras de autoridade. E é isso que está muito bem relatado pelo professor Camino Kusumoto neste livro, né? Ele cita as próprias experiências, mas utilizando os ensinamentos da Seiichi Noye. Então, ele conta que, por ter uma dificuldade muito grande com o seu pai de relacionamento, ele se dava muito bem com os colegas de trabalho, mas com as chefias ele fazia coisas até inconscientemente para provocá-las, para feri-las, para testar, né? Quem tem dificuldade com irmãos nos relacionamentos, normalmente tem dificuldades com colegas de trabalho. Né? Lógico que nós não podemos afirmar que sempre tem que ser assim. A única pessoa capaz de decidir sobre o seu destino é você mesmo. Mas nós estamos dando algumas orientações para que você reflexione segundo os ensinamentos da Seiichi Noye, né? Sabendo que você pode mudar a qualquer momento, expandindo a sua consciência, sabendo da sua autoridade sobre a sua vida, como filho de Deus que tudo pode mudar. Mas vamos continuar, né? Muito bem. Nesse caso, das questões dos relacionamentos, né? Nós temos o seguinte. Seus pais são responsáveis pelo seu nascimento, como nós já falamos. Portanto, odiá-los significa amaldiçoar a sua própria vida neste mundo. Quando a pessoa for capaz de agradecer aos pais de maneira incondicional, o seu complexo de inferioridade desaparecerá e a sua vida se tornará radiosa. Por quê? Eu agradeço a origem. Eu não tenho nada mais que impeça. Eu consigo compreender que a minha existência é bendita. Porque se eu estou nesse mundo, eu tenho uma missão grandiosa. Né? A Bíblia nos fala que nós estamos nesse mundo para manifestar a glória de Deus. É uma frase espetacular. Mas o que significa isso? Que Deus age através de mim e através de você, de acordo com os nossos dons. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sei que eu sou de suma importância para que Deus se manifeste neste plano. Se eu sou cozinheira, se eu sou engenheira, se eu sou pedreiro, se eu sou carteiro, se eu sou advogado, se eu sou professora, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou irmão, se eu sou vizinha, se eu sou colega de alguém, em cada um desses setores da minha vida, Deus se manifesta através de mim. Quando eu tomo essa consciência, eu sei da importância do meu existir. Né? Isso é absolutamente maravilhoso. Nós estávamos falando também da projeção sobre os relacionamentos. Né? Vejam o que diz aqui o professor Camino Kusumoto. Será infeliz o casamento de quem sente ódio pelos pais. A esposa que odeia o pai não consegue amar o marido, porque a imagem do pai é projetada no seu cônjuge, conforme nós já falamos. Ela vê a imagem do pai através do marido e transfere ao marido, o ódio que sente pelo pai.
Lógico que tudo isso é inconscientemente, né, gente? Da mesma forma, o marido que mantém relacionamento desarmonioso com a mãe não viverá em harmonia com a esposa, porque ele tende a procurar a imagem da mãe na esposa, né? Um casamento abençoado, em que os cônjuges amam e respeitam os pais, possui desde o início uma sólida base para a felicidade. Mas um casamento realizado contra a vontade dos pais poderá terminar mal se essa reverência, se essa gratidão, se essa bênção não puder ser conquistada, né? Não quer dizer, repito, que tem que ser assim, porque quando eu me conscientizo, eu posso mudar qualquer coisa, com a autoridade de filho de Deus que eu tenho, você tem, todos nós temos, né? Continuando. Odiar os responsáveis pelo seu nascimento resulta em ódio contra si próprio, e esse ódio a si mesmo conduz a atos de autodestruição e a um destino infeliz, né? E como é que a Seichonoye nos orienta para que a gente possa manifestar o nosso real sentimento de gratidão ao papai e à mamãe, por consequência a todos os nossos antepassados? Nós temos algumas práticas. Você poderá obter essas informações numa associação local, na regional, na sede central, inclusive escrevendo para nós, né? Através deste e-mail, desses canais que estão passando agora na tela, né? Nós estamos sempre prontos a dividir, a divulgar o ensinamento maravilhoso da Seichonoye para todos que queiram. Inclusive, essa conversa, essa palestra é um meio disso, para que você saiba o quanto você é importante, o quanto você é amado, o quanto você tem a realizar, sendo filho de Deus que é, né? Então, nós temos, por exemplo, como práticas, a prática da purificação da mente, aonde, por meio dessa prática, nós colocamos no mundo material todos os sentimentos negativos que a gente tem na nossa mente consciente e subconsciente, né? E aí, por fim, nós escrevemos num papel e fazemos a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Mas maiores detalhes, como eu falei, você pode obter na associação local, na regional ou na sede central. Também nós temos a oração para perdoar, né? Aonde vai como se fosse uma buchinha, limpando as sujeiras da nossa mente, né? Repetindo essa oração, conscientizando da sua grandiosidade, né? Nós acabamos eliminando todas as ilusões mentais, né? Que nos afastam desse sentimento de gratidão e reverência aos nossos pais, aos nossos antepassados, né? Também nós temos a nossa prática diária, que é a meditação Shinsokan, ver, contemplar Deus em nós. E, consequentemente, contemplando essa imagem verdadeira de Deus em nós, eu consigo mudar o meu olhar e ver Deus em todas as pessoas, coisas e fatos, né? Sobre o tripé Deus, natureza e seres humanos. Todos nós estamos em harmonia quando entendemos que somos todas criações divinas. O homem não é superior nem inferior a nenhuma criatura, mas vive em harmonia no mundo da imagem verdadeira, que é isso que nós estamos expandindo a nossa consciência para que a projeção nesse mundo fenomênico também assim se faça, né? Muito bem. Nós temos a leitura da Sutra Sagrada em reverência e gratidão aos nossos amados, amados antepassados. Aqui eu gostaria de fazer um detalhamento. Quando a gente fala que faz essa leitura das Sutras Sagradas, em reverência e gratidão aos antepassados, nós fazemos isso com o sentimento de gratidão.
Ao ler os livros, né, da Seiti-Noye, como, por exemplo, referente à importância da reverência e gratidão aos antepassados, como eu estou mostrando para vocês aqui, melhore seu destino orando pelos antepassados, e alegria de cultuar os antepassados, o melhore seu destino, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, a quem nós carinhosamente chamamos de mestre, né? O fundador da Seiti-Noye. E a alegria de cultuar os antepassados, do professor Kamino Kusumoto, discípulo do professor Masaharu Taniguchi. Quando a gente lê esses livros com a mente ainda pegada ao fenômeno, poderá surgir a ideia, não estou falando que você faça, né? Mas vai que alguém conversando com você tenha essa ideia, que os antepassados precisam dessas orações. Isso é um entendimento totalmente equivocado, né? Nós fazemos essas orações como manifestação do nosso reconhecimento e gratidão. Os nossos antepassados já cumpriram a sua missão, já nos deram a vida. Eles vieram antes, então estão acima de nós, né? A leitura dessas orações é feita com o sentimento de gratidão e não de crítica. Ah, mas eu estou tendo esse problema porque eu tenho um antepassado que deve estar me incomodando, então eu faço essa leitura para ele largar de me aborrecer. Gente, que interpretação totalmente equivocada. Ao invés de dar um presente, você está dando um chute na canela. E quem é que gosta de apanhar? Né? Ah, eu faço a oração e não dá resultado. Vamos lá. O que é orar? Orar é pensar constantemente com emoção. Se você vai fazer a leitura da Sutra Sagrada, por exemplo, a Chuva de Néctar da Verdade, nós temos outras, é um presente que você oferece. E um presente verdadeiro tem que ser feito com amor. Por exemplo, amados antepassados, vejam o que eu aprendi. Que o homem é filho de Deus. E eu ofereço aos senhores como prova de gratidão e profunda reverência por terem dito sim à minha vida. Graças aos senhores eu estou aqui. E aí você faz a leitura da Sutra Sagrada. Também podemos orientar como isso é feito, esses livros orientam, nós temos vários preletores, líderes da iluminação à disposição de qualquer um para conversar, orientar, para que você possa fazer esse oferecimento de amor de forma plena. Mas você pode, mas eu li que na página tal existem espíritos que podem não saber que morreram, isso. Aí é outro departamento. São situações específicas, pontuais, em que sim, pode haver sim, no seu sistema familiar, um ente querido já falecido que não saiba que já tenha falecido, ou tenha tido morte trágica, e realmente a oração se faz ainda mais necessária, mas é um caso pontual. Né? A responsabilidade pela nossa vida não é dos antepassados, é nossa. Nós fazemos essas cerimônias para que nós sejamos capazes de limpar as nossas antenas espirituais e recebamos todo o amor que eles têm para nos dar. Porque os mais interessados no nosso sucesso são os antepassados. Porque muitos deles, inclusive, poderão renascer nos nossos descendentes. Você que é papai, você que é mamãe, qual é a extensão do seu amor pelos seus filhos, pelos seus netos? Você que tem irmãos, qual a extensão do seu amor pelos seus irmãos? Pelos seus tios, pelos seus primos, pela sua família?
pelos seus amigos. A mudança de forma não elimina o amor. Ao contrário, até intensifica, porque nós perdemos essa capa e ficamos no sentimento puro. Então, não é porque o papai, a mamãe, o irmão, a tia, a prima, retornou, melhor dizendo, para o mundo espiritual, que o nosso afeto foi eliminado. Ao contrário, agora nós somos o puro sentimento, né? Mas cabe a nós a conscientização correta de como proceder essa cerimônia, essa gratidão, esse presente, né? Sempre com amor. Sempre com gratidão. Sempre com reverência. Vamos continuar, né? Muito bem. Por meio da leitura da Sutra Sagrada, nós fornecemos aos nossos antepassados, como forma de gratidão, o que nós chamamos de alimento espiritual, dizendo, olha, você é filho de Deus, você está sempre em paz, Deus está sempre te orientando, protegendo, e como eu me sinto feliz em dividir esse conhecimento com você e saber que eu sou a realização de todos os seus sonhos, porque na verdade nós somos, né? Eu gostaria de fazer uma leitura, não totalmente, né? Porque é um pouquinho extenso e o tempo é exíguo. Na página 70, o professor Yoshio Mukai faz uma carta aos seus antepassados, com o seguinte título: Aos meus antepassados. Amados antepassados, eu vos envio uma profunda reverência. Aí, um pouquinho mais adiante, ele diz: hoje já não viveis mais sozinhos. Diante da memória de todos os pais de meus pais que me antecederam, fico a imaginar quantas lágrimas foram disfarçadas, abrindo covas porque muitos jovens partiram antes. Diante da memória de todas as mães, de minha mãe e avós, fico a refletir quantas dores pesavam nos dedos das senhoras costurando os uniformes de vossos filhos convocados para as guerras, das quais alguns jamais voltaram. Hoje, quando quero me lembrar de Deus, penso em vós. Se não pudestes delegar-me terras, me legastes meus pés e mãos. Se nem todo suor e sangue deixados sobre campinas resultaram em níqueis, herdei-os o mais precioso dos brilhos, a luz do dia. Deixastes passos e marcas em tantíssimos rumos, que, se erraram, isso lhes deu adubo na alma. Se perdestes, isso vos deu a sabedoria que valia mais que a própria valentia. Hoje, alcanço-vos na presença de Deus, ofertando-vos o perdão vindo do alto e a absolvição emergida de dentro. Não há mais dor, não há mais garruchas, não há mais fome, não há mais perseguição, não é preciso se esconder nas cavernas ou nos matos. Um pouquinho mais para frente. Hoje, vós já não viveis mais sozinhos. Habitais em Cristo, e não nas choupanas de chão batido e úmido, sem agasalhos ou remédios. Habitais nas paragens do Senhor Deus Pai. As dores das opressões do antigo corpo, seja por crença, cor, origem ou condição social, tudo se dissolve na vastidão luminescente do Pai. E tudo que vos fora negado por nossa oração, tudo finalmente vos é concedido. Porque hoje, antepassados, vós já não viveis mais sozinhos. Eis aqui a minha voz, calada em oração na garganta que me destes. Eis aqui meus olhos cerrados, fechados para agradecer-vos a luz que me concedestes.
Eis aqui minha presença de corpo e alma, em uma reverência curvada, a partir do céu com o qual me presenteastes, e trazida lá das profundezas da terra, sobre a qual me destes os dias que tenho, as canções que sei, as orações que me sustentam e os sonhos que um dia foram vossos. É maravilhoso. Esse é o verdadeiro sentimento de reverência e gratidão às nossas raízes. Essa é a verdadeira educação, de extrair de nós o nosso melhor para que a gente agradeça as nossas raízes e nos apoderemos de todas as bênçãos que eles sempre nos enviam, por meio das vibrações de amor, de cuidado. E esse amor assim vai se sucedendo de pai para filho, de avô para neto, bisneto, em linha crescente, em linha ascendente. Imaginem quantas pessoas estão dizendo: vai, você consegue, nós confiamos, nós amamos em você. E para que isso ocorra, nós precisamos simplesmente reconhecer a existência, o valor e a importância. Essa é a verdadeira educação que cultiva as raízes. E para encerrar, eu convido aos amigos que, por favor, assumam a posição de oração, que na Seitinoye consiste em fecharmos os olhos carnais, juntarmos as mãos unidas em frente ao rosto, com uma expressão tranquila e serena, e acompanhem mentalmente esta oração, que está na página 106 da minha edição, da Sutra Sagrada A Verdade em Orações. Oração para abençoar o lar. Somos filhos de Deus. Esta casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche essa casa e seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nessa casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio, ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. O meu lar é realmente lar de Deus, está preenchido pela sabedoria de Deus. Por isso não há ninguém que conceba ideias estúpidas ou que cometa tolices. Os membros desta família, vivendo num ambiente repleto de vitalidade dinâmica, não perdem a beleza da ordem e da harmonia que expressam a beleza do mundo de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta como prudência e não há vibrações que excedam o limite em nenhum aspecto de nossa vida. Por isso, o conflito não pode entrar no meu lar. A insensatez não pode entrar no meu lar. A tristeza não pode entrar no meu lar. A apreensão não pode entrar no meu lar. As vibrações de harmonia, alegria, amor e sabedoria abrangem todas as coisas. Este lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus e está sempre repleto de vozes de bênção e louvor, e não se ouve nenhuma voz de ódio ou mágoa. Somos filhos de Deus, personificações da vontade de Deus. Logo, neste lar, não se ouve comentários sobre defeitos alheios. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Todos aqueles que visitam esta casa são filhos de Deus, trazem consigo o amor de Deus, são recebidos com o amor de Deus e nos abençoamos mutuamente num ambiente de cordialidade. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, é abundantemente provido de tudo que é necessário à nossa vida. Seja o que for que estejamos necessitando, se orarmos a Deus e agradecermos, acreditando que já recebemos, ele surge no momento e no lugar apropriados. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, em todos os cantos resplandece a luz divina. Todos estamos transbordantes de vida, dinamismo e saúde, e não há ninguém que esteja doente. Todos estamos
envoltos numa atmosfera de felicidade. Mesmo quando alguém parece adoentado, acreditamos que isso não passa de projeção da mente. Nesses momentos, cada membro da nossa família reflete sobre os seus pensamentos, afasta os maus pensamentos e manifesta sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos. Purificando nossos pensamentos, desaparecem as más imagens projetadas, aparece a imagem perfeita da imagem verdadeira do Filho de Deus e todas as enfermidades são curadas. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, lar de alegria, lar de bênçãos, lar de gratidão, lar de harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Agradeço sinceramente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos amigos, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês e que seja sempre fonte da educação que cultiva as raízes. Muito obrigada. A todos, muito obrigado. É com muita alegria que trago a cada um de vocês esse livro que acabou de ser lançado, Santuário Roso, Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva. Aprendemos através dos ensinamentos da Seichonoye que os nossos antepassados são as raízes da nossa vida. É através deles que sustentamos toda a árvore da nossa vida, de todos os descendentes. Os nossos pais representam um tronco. Este livro, além de trazer a doutrina da Seichonoye, que nos foi legada pelo mestre Masaharu Taniguchi, demonstrando como devemos expressar a nossa gratidão, em especial, ele tem um contexto mais voltado para explicar sobre o Santuário Roso do Brasil, mas ao mesmo tempo fala também do Santuário Roso do Japão. No dia 6 de setembro de 2020, deste ano, nós realizaremos a festividade do Santuário Roso do Brasil. Eu peço a cada um dos senhores que, além de estudar os assuntos relacionados com a doutrina da Seichonoye, no que tange aos nossos antepassados, em especial através da leitura desse livro que acabou de ser lançado, pedimos a colaboração no sentido de cada um dos senhores enviarem os registros espirituais para a festividade do Santuário Roso do Brasil, que é a grande festa espiritual. É o maior evento espiritual realizado pela Seichonoye do Brasil. Contamos com cada um dos senhores. Muito obrigado. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seichonoye do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca. Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de Dar Água na Boca,
a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!